Amém. Você pode se sentar? Se você esteve aqui nas últimas 2 semanas, você ouviu o pastor Felipe, eu creio que foi ele que compartilhou nos 2 últimos domingos a palavra, mas houve um compartilhamento a respeito desses 2 primeiros passos, desse processo de reorganização da vida, quando decidimos andar com Jesus, nos tornarmos discípulos de Jesus, estar com Ele, tornar-se como Ele. Esses são 2 dos primeiros movimentos da formação espiritual. Você pode chamar de formação espiritual, você pode chamar de discipulado, você pode chamar também de santificação. Todos esses são termos que descrevem um mesmo processo, que é o processo por meio do qual nós, uma vez que entendemos a mensagem do Evangelho e respondemos a ela, nos comprometendo com a vida cristã, com a caminhada de seguir a Jesus, nós passamos a reorganizar nossa vida em torno de novas prioridades. E essas prioridades apontam para um alvo muito específico, que é a semelhança com o Mestre, a semelhança com Jesus. Esse é o alvo da vida cristã, e nós como igreja, como comunidade de discípulos de Jesus, somos chamados a andar nessa direção, e isso requer um processo intencional, por meio do qual nós abandonamos um tipo de vida que vivemos até ali, e passamos a adotar um novo estilo de vida, novos hábitos, novas prioridades, novos relacionamentos, novas práticas. E tudo isso culmina em fazer o que Jesus fez, em atendermos a um chamado para uma missão, que é a missão que Ele confiou à sua igreja. Os discípulos que Jesus primeiro chamou para o seguirem, enquanto Ele esteve aqui na terra, exercendo o seu ministério público, entenderam isso. Todos eles ouviram, de alguma maneira, em algum momento da sua vida, um chamado similar a venha e siga-me. E alguns deles eram, por exemplo, pescadores, e imediatamente deixaram seus barcos e suas redes para andar com esse rabi, com esse mestre, e aprender a viver com ele, de acordo com o seu próprio estilo de vida. Outros eram cobradores de impostos, outros se dedicavam a outras coisas, e todos eles, de modo similar, abandonaram a vida que viviam até ali, que haviam vivido até ali, para passarem a aprender com esse mestre a viver um novo tipo de vida, um novo estilo de vida. E todos esses homens, essas mulheres que faziam parte daquele grupo de pessoas que andavam atrás de Jesus por onde quer que ele fosse, todos esses seguidores, todos aqueles discípulos, eles em algum momento começaram não apenas a observar Jesus fazendo milagres, pregar, ensinar, curar pessoas, todos eles foram comissionados por Jesus para ir por toda parte fazendo as mesmas coisas que até aquele momento haviam apenas visto Jesus fazer. Eles deixaram de ser apenas aprendizes para serem também praticantes desse mesmo caminho e desses mesmos atos de poder, de cura, de pregação, de ensino, de libertação que haviam visto Jesus fazer até aquele ponto. No final do capítulo 9 de Mateus, trecho que nós lemos aqui no início, o texto diz que Jesus é movido por compaixão ao olhar para a multidão e percebê-la como ovelhas que não têm um pastor. Vocês repararam nisso? O coração de Jesus é movido por compaixão ao ver tantas pessoas que estão ali o ouvindo, o seguindo, e que estão como ovelhas sem pastor. E ele ensina então uma oração para os seus discípulos. Ele diz para eles orarem ao Pai pedindo o quê? Ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então orem ao Pai pedindo que envie mais trabalhadores. E essa palavra enviar, a raiz dessa palavra é de onde na língua portuguesa nós tiramos a palavra missão e a palavra missionário também. O missionário é um enviado, é alguém que recebeu um comissionamento da parte de Deus e respondeu sim a esse chamado, e disse: eis-me aqui, Senhor, o Senhor pode me enviar, eu me disponho a ir para onde o Senhor me enviar, eu quero cumprir a missão, porque a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, eu me disponho a ser a resposta a essa oração de Jesus, da igreja. Eu quero ser um trabalhador, eu quero cooperar para essa missão, para essa colheita para a qual o Senhor está me chamando. E Jesus então faz isso com esse grupo de discípulos que vem até ali observando Jesus curar, pregar, ensinar, libertar. Jesus os envia, Jesus confere a eles, a palavra que no capítulo 9 diz,
autoridade, melhor, no capítulo 10, no início do capítulo 10, a palavra autoridade, ele diz, eu dou autoridade a vocês, e eles com essa autoridade passam a fazer as mesmas coisas que ele vinha fazendo, eles também passam a ensinar, passam a libertar pessoas que estavam oprimidas por espíritos malignos, passam a curar os enfermos, purificar os leprosos, eles começam a fazer as mesmas coisas que Jesus vinha fazendo. E essas pessoas que andaram com Jesus, talvez por cerca de 3 anos e meio, o tempo em que Jesus exerceu seu ministério público até a sua morte, eles passaram por um ciclo, um programa de treinamento, percebe? De formação, em que inicialmente eles apenas observavam Jesus fazer essas coisas, e a partir de um certo ponto da caminhada, eles são comissionados a fazer o mesmo. E esse programa de formação, de treinamento, culmina lá no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, um texto bem conhecido, com aquilo que a gente conhece como a grande comissão. Agora Jesus não estará mais fisicamente presente com eles, como havia sido até ali. Jesus agora vai subir aos céus, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele fez uma promessa de que muito em breve eles vão receber poder do alto, o Espírito Santo que descerá, para que eles sejam testemunhas, e Jesus dá a sua grande comissão lá a partir do verso 18 de Mateus 28, olha só o que ele diz, o texto diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade, essa mesma palavra que a gente viu lá no capítulo 10, aparece de novo aqui no capítulo 28, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja que a igreja, essa comunidade de seguidores, de discípulos de Jesus, é chamada a dar sequência à missão que o mesmo Jesus iniciou enquanto esteve aqui na terra. Enquanto ele esteve aqui, Jesus fez muitas coisas, Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus serviu, Jesus curou, Jesus libertou pessoas, Jesus batizou, seus discípulos batizaram muitas pessoas, Jesus fez muitas coisas, ele se opôs à corrupção religiosa e política que havia no meio da liderança de Israel nos seus dias, ele foi um pacificador, Jesus fez muitas coisas. E ele envia os seus discípulos a fazerem tudo aquilo que o viram fazer. Você reparou aqui no texto da grande comissão, ele diz assim, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, batizá-los, e vocês vão ensiná-los a obedecer a tudo aquilo que eu ensinei vocês. Repara, Jesus não simplesmente, vocês vão ensiná-los tudo o que eu ensinei vocês. Jesus diz, vocês vão ensiná-los a obedecer a tudo aquilo que eu ensinei vocês a fazerem. Tem uma grande diferença entre ensinar e ensinar a obedecer. E se você é pai ou mãe, você sabe disso, né? Quando nós temos filhos pequenos, como é o meu caso, eu tenho 2 meninos, um de 5 e um de 3 anos. Significa que você precisa orar mais por mim do que você tem orado, né? E pela minha esposa. Porque são 2 meninos maravilhosos, extraordinários e extraordinariamente desafiadores também, né? Cheios de energia e cheios de uma ilusão de independência. É impressionante, né? Eles acham que eles são capazes de fazer tudo, questionar tudo e tomar todas as decisões da vida deles por conta própria. E muitas vezes, por mais que eu ensine ou tente ensinar alguma coisa para eles, eu não consigo ensiná-los a obedecer. Então eu ensino, e eu explico, e eu conto histórias, eu uso ilustrações, e eu dou exemplos, eu tento mostrar por que aquilo é importante, e eles entendem. O problema não é que eles não entenderam as informações que eu transmiti, o problema é que eles ainda não têm um coração, em alguns momentos, disposto a obedecer. Ensinar e ensinar a obedecer são coisas muito diferentes, e o chamado de fazer discípulos vai além de ensinar. O chamado de fazer discípulos inclui e requer ensinar a obedecer. É por isso que acontece no ambiente de relacionamento, de proximidade. Se já é difícil com um pai e um filho, quanto mais com pessoas distantes e que pouco se conhecem, que se encontram talvez uma vez por semana, num domingo no auditório, não é mesmo? Ensinar e ensinar a obedecer
são coisas diferentes. Jesus fez tudo isso e Ele nos comissionou para fazer isso. E Ele fez muitas outras coisas extraordinárias que a gente olha e pensa, puxa, Ele fez isso, mas será que Ele espera que eu faça também? Por exemplo, curar enfermos, purificar leprosos, trazer libertação para pessoas oprimidas. Será que isso é um chamado para mim também? Será que há uma expectativa da parte de Deus de que eu faça essas mesmas coisas? E é muito fácil a gente encontrar um argumento para racionalizar isso e a gente se excluir dessa responsabilidade. Um argumento muito comum que a gente usa para isso é pensar assim, bom, mas Jesus fez essas coisas porque Ele é Deus, certo? Jesus não é só homem, Ele é também Deus. Então, quando Ele fez milagres, quando Ele curou pessoas, Ele fez isso como Deus. E não é razoável esperar que eu, simples, mero mortal, cheio de falhas, de pecados, de limitações, que eu faça essas mesmas coisas. O problema desse argumento, que a gente rapidamente utiliza muitas vezes, é que não só Jesus fez essas coisas, os seus discípulos fizeram. A igreja primitiva fez. E ao longo da história cristã há muitos registros dos discípulos de Jesus indo por todo mundo e fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. São todos deuses? Os discípulos dele, Pedro, Paulo, João, quando faziam milagres, quando pregavam com autoridade, eles estavam fazendo isso porque eram deuses, eram super-humanos? Não. Por que que então aquilo que Jesus fez está acessível para que nós também façamos? O pastor John Mark Comer diz assim, tudo o que Jesus fez, Ele fez como um ser humano real e verdadeiro, empoderado pelo Espírito Santo, como exemplo a ser seguido pelos seus aprendizes. A palavra de Deus diz que Ele se esvaziou e assumiu forma humana e serviu, veio para servir. E Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecar. Jesus veio como homem, Ele não deixou de ser Deus, mas nada do que Ele fez por ser Deus. Tudo o que Ele fez em termos de pregação e ministério e serviço e curas e milagres, Ele fez como um homem, um verdadeiro homem cheio do Espírito. Repare depois, leia o início do Evangelho de Mateus, por exemplo, e veja a ênfase de Mateus no ministério do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista, o Espírito Santo desce sobre ele. Ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Ele depois é trazido pelo poder do Espírito de volta para iniciar o seu ministério. Quando ele está na sinagoga e pela primeira vez se identifica como o Messias, ele lê o livro do profeta Isaías, o trecho que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos cativos. Ele o tempo todo há uma ênfase do ministério, da presença, do poder, da pessoa do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Tudo o que Ele fez pelo poder do Espírito, como um exemplo real a ser seguido por nós. Significa que se aprendermos, queridos, a andar nesse mesmo Espírito, cheios do Espírito, nós podemos fazer o que Jesus fez. Nós podemos fazer o que Ele fez, e é para isso que Ele nos chama. Essa é a missão da igreja, responder a essa iniciativa de Deus, responder aquilo que Deus já está fazendo no mundo. O problema é que nós parece que não desenvolvemos tão bem uma capacidade, uma habilidade de discernir a voz do Espírito. E então nós vamos vivendo a vida e tomando decisões segundo aquilo que nos parece melhor. Mas Deus está em ação no mundo e nos convidando a participar do seu reino, participar dos movimentos dele, do seu Espírito no mundo, na vida das pessoas. E Ele nos convida a ter atenção, sensibilidade para perceber o que é que o Espírito está fazendo, na vida de quem o Espírito está agindo. E uma vez que a gente tenha a atenção voltada para isso, a gente possa cooperar com Ele, porque a iniciativa é dele, amém? É Deus quem inicia a obra de salvação, de transformação, de redenção, e Ele chama a sua igreja para cooperar, para participar. Talvez a gente esteja tão distraído, tão desatento por causa de tantas notificações, de tantos aplicativos, de tantos aparelhos, tantas conexões, que a gente tenha perdido a capacidade de silenciar o coração e a mente para ouvir o Espírito e para responder à iniciativa do Espírito, nos convidando a agir na vida das pessoas, no mundo, em nome dEle, em parceria com Ele.
Deus está sempre agindo, Deus está sempre falando, desde o princípio, Deus tem falado. Ele é o Deus que criou todas as coisas a partir do poder da sua palavra, não foi? Quando Deus disse, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Esse é o poder da fala de Deus, da palavra de Deus, do anúncio de Deus. E Ele nos chama a entrar numa comunicação, num relacionamento, num diálogo com Ele, em que nós ouvimos a sua voz e respondemos falando também, com Ele e com o mundo. Fazer o que Jesus fez pressupõe a capacidade de ouvir Deus, para poder agir em nome dEle no mundo, na autoridade do nome de Jesus, essa autoridade que nos foi conferida. E eu quero falar então com vocês, já que o nosso tema de hoje é fazer o que Jesus fez. Tantas coisas Ele fez, e não daria para a gente esgotar todas elas aqui. Nós poderíamos falar sobre cura, poderíamos falar sobre libertação, poderíamos falar sobre várias coisas. Eu quero me concentrar em um dos aspectos, uma das coisas que Jesus fez, uma das principais manifestações do seu ministério e do ministério da sua igreja, ainda hoje, que é a pregação. Eu quero falar com vocês sobre pregarmos. E para isso eu quero voltar lá em Mateus 9,35, olha de novo comigo esse versículo e também o verso 7 do capítulo 10, diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, fazendo o que mais? Pregando o quê? As boas novas do reino e também curando todas as enfermidades e doenças. Verso 7 agora do capítulo seguinte, por onde forem, ele disse aos discípulos, façam o quê? Preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. No capítulo 11, no primeiro verso, depois que ele termina de dar as instruções, olha só, quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para fazer o quê? Ensinar e pregar nas sinagogas da Galileia. Essa não é uma ênfase apenas do Evangelho de Mateus, vá para o Evangelho de Marcos, e no primeiro capítulo logo, no início do ministério público de Jesus, olha só, verso 14, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Nós poderíamos olhar para outras passagens e outros evangelhos também, mas me parece muito claro, queridos, que uma das principais ações, ocupações, tanto de Jesus como dos seus discípulos, da sua igreja, não apenas no início dela, mas ao longo de toda a história, é a pregação, é a pregação. E eu quero pensar com vocês a respeito de alguns termos que aparecem várias vezes aqui, só nesses versículos que nós já lemos. O primeiro deles é pregar, o segundo é boas novas, e o terceiro é reino. Pregar, boas novas e reino. Vamos começar com a ideia de pregar. Aqui você deve ter reparado nos versículos que nós lemos, outros termos similares são usados, ensinar, proclamar, mensagem, tudo isso está dentro de um mesmo campo semântico, certo? A mesma ideia, que é a ideia de uma fala, de um anúncio, de uma proclamação, ok? E há algumas diferenças aqui entre esses termos, especificamente esses dois, ensinar e pregar. Os dois são muito próximos, mas há uma diferença. Na língua grega, que é a língua em que foi escrito aqui o Evangelho de Mateus e todo o Novo Testamento, a palavra ensinar vem do termo didaskô, que se você reparar é muito semelhante, é de onde vem a palavra em português didática. O que é a didática? É a capacidade de ensinar, é uma ciência, uma habilidade, uma técnica de ensino, é o que os professores precisam desenvolver. Quando a gente diz o professor fulano, lá na minha escola tem uma boa didática, significa que ele tem uma boa capacidade de ensinar os seus alunos. Os alunos aprendem quando aquele professor ensina. Essa é a ideia de ensinar, e na língua grega, essa palavra, a ideia de didática, de ensino, vai além de uma mera transmissão de informações. Ensinar significa instruir para a vida. Significa instruir uma pessoa para viver de uma determinada maneira. É por isso que Jesus disse, quando nos deu a grande comissão, Ele disse, vão por todo mundo, façam discípulos e ensine esses discípulos a obedecer tudo o que eu ensinei a vocês. Ou seja, instrua para que eles vivam de uma determinada maneira. Não apenas para que eles adquiram informações corretas, mas para que a vida deles seja correta. Para que a vida deles seja diferente, seja coerente
com aquilo que eu mesmo vivi, com aquilo que eu transmiti a vocês. Essa é a ideia de ensino. A pregação, por sua vez, que é uma ação, uma atividade muito próxima, ela não é exatamente ensino. A pregação, claro, inclui um elemento de ensino, de instrução, mas a palavra grega para pregar é o termo kerisso. E esse termo traz a ideia de uma proclamação, de um anúncio. Essa palavra era utilizada, por exemplo, para descrever a atividade de uma pessoa muito específica daquele tempo, que era o arauto. Sabe o que é um arauto? Você já viu o filme medieval, e aí acontece alguma coisa muito importante, tem um exército voltando de uma batalha, tem um rei novo que está assumindo o trono, e aí vem uma pessoa, geralmente com uma roupa bem sofisticada, e um trompete, algum instrumento de sopro, ele sopra aquele negócio, e aí ele abre um pergaminho muito grande, ele lê uma mensagem, um decreto, uma nova lei que foi editada, ou faz um anúncio, atenção, todo mundo se curve, o imperador vai passar. Já viu isso em algum filme? Estou precisando assistir mais filmes, gente. Sim? Sabem do que eu estou falando? Ok, um arauto. Então esse é o arauto. O que o arauto fazia? O arauto era responsável por anunciar alguma coisa muito importante. Era tão importante que todo mundo precisava ficar sabendo o que tinha acontecido, e todo mundo precisava, de alguma maneira, responder àquele anúncio. Essa é a ideia de pregação. É um chamado à ação. Pregar é mais do que ensinar algo, mais do que transmitir um conteúdo. Pregar é chamar pessoas à ação, a partir de algo que aconteceu e que muda radicalmente o curso da história, e deve mudar o curso da história da vida de todos que ouvem esse anúncio. Olha o que o John Stott diz a respeito da importância da pregação para a nossa fé. Ele diz assim: a pregação é indispensável para o cristianismo. Sem a pregação, ele perde algo necessário que lhe confere autoridade. Isso porque o cristianismo é essencialmente uma religião da palavra de Deus. Nenhuma tentativa de entender o cristianismo pode ser bem-sucedida se deixa despercebida ou nega a verdade de que o Deus vivo tomou a iniciativa de se revelar de modo salvífico à humanidade caída, ou que a sua revelação de si mesmo foi dada pelo meio mais direto de comunicação que nos é conhecido, a saber, por uma palavra, ou palavras, ou que conclama aos que escutaram sua palavra a transmiti-la aos outros. Eu gosto de resumir essa longa citação do John Stott com a seguinte ideia: nós falamos porque Deus falou primeiro. Nós falamos porque Deus falou. E se Deus fala, se Deus se revelou, Ele escolheu se revelar a uma humanidade caída, tá difícil, uma humanidade que jamais poderia conhecê-lo e acessá-lo, dada a sua grandeza, a sua transcendência, o seu poder, a sua majestade, a sua glória, e o nosso estado de pecado e de condenação. Ele falou, e ao falar, Ele se revelou e se tornou acessível e disponível a nós. E uma vez que nós o ouvimos, é impossível ficarmos calados, amém? É impossível não falar, uma vez que ouvimos a sua voz, uma vez que ouvimos um anúncio, uma proclamação. Deus tem falado, queridos, e a nossa fala, a nossa pregação é em resposta à fala dEle, para que outros também o ouçam. Também o John Stott diz assim: essa relação trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que falam mediante a palavra de Deus, que é bíblica, encarnada e contemporânea, é fundamental para a religião cristã. É a fala de Deus que torna necessária a nossa fala. Devemos transmitir aquilo que Ele tem falado. Daí a obrigação suprema de pregar. Desde a eternidade, desde antes da criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, num relacionamento perfeito de amor, eles falam, eles conversam entre si, eles se glorificam mutuamente, eles têm prazer na comunhão um com o outro. E ao criar todas as coisas por meio da sua palavra, eles nos incluíram nessa conversa. Isso não é um privilégio? Poder falar com Deus, ouvir sua voz e responder, e falar sua palavra, reproduzir sua mensagem a um mundo que não tem escutado, que não tem visto, que não o tem conhecido.
Esse é o convite para nós como sua igreja. Fazer o que Jesus fez inclui pregar, falar, porque foi isso que ele veio fazer. Como é que o Evangelho de João o apresenta? No princípio, era quem? A palavra, o verbo, e ele estava com Deus, e era Deus. A palavra, o verbo, que se fez carne e habitou entre nós, veio nos falar, e ele tem nos falado desde então. Agora, queridos, pregar o quê? Porque tem muita pregação por aí, sim ou não? Tem muita gente pregando, muitas coisas. Tem muita gente falando, até demais. A gente vive num tempo até de uma poluição sonora, um excesso de informação e desinformação, também sobre Deus, também sobre a palavra, também sobre a Escritura. Abra o YouTube, veja os podcasts, e tem conteúdos infinitos para você consumir, muitos excelentes, outros terríveis, de pessoas falando em nome de Deus, coisas que Deus nunca falou. O que é que Ele nos chama para falar? Se falar é tão importante, já que Ele tem falado, o que é que nós devemos pregar? O que é que nós devemos falar? E um outro termo que aparece muito aí, nos trechos que nós lemos, é o termo boas novas. Boas novas, pregar boas novas. Você reparou nisso? A gente leu vários versículos em Mateus 9, 10, até 11, Marcos capítulo 1, que trazem essa expressão, boas novas. Proclamem essas boas novas. No grego é o termo evangelho, é o termo que a gente traduz como evangelho. O que significa evangelho, boa nova? Antes de explicar para você, eu quero te dar um dado. Veja se você acha, como eu acho, curioso esse dado. No ano passado foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos pelo Grupo Barna, um grupo cristão de estatística, pesquisa. Os Estados Unidos é um país ainda muito cristão e tem essas pesquisas que são feitas lá. E fizeram uma pesquisa com cristãos da geração millennial. Quem aqui é millennial? Levanta a mão. Não é possível. Quem não sabe o que é millennial, levanta a mão, talvez seja esse o problema, né? Millennial é a geração dos nascidos entre 81 e 96. 81 e 96. Agora eu vou perguntar de novo, quem é millennial agora? Eu sou millennial, tá? Me sinto muito sozinho aqui na primeira enquete. Se você não sabe o que é millennial, é a mesma geração que até uns 10 anos atrás a gente chamava de jovens, ok? Não podemos mais chamar, né? Passou, nosso tempo já foi, pessoal. Tá bom? Se você ainda se considera jovem, você é um millennial, sinto lhe informar. Não é mais o caso, tá bom? Mas amém, glória a Deus. Os millennials foram entrevistados, millennials cristãos lá nos Estados Unidos, para uma pesquisa. E, entre várias perguntas, uma delas mostrou que 96% dos millennials cristãos americanos creem o seguinte, que parte essencial da sua fé em Jesus envolve ser testemunha de Jesus, ok? 96% acreditam que um cristão é chamado para ser testemunha de Jesus, para dar testemunho, para falar de Jesus para outras pessoas. 94%, também um dado bem alto, deles creem que a melhor coisa que pode acontecer com uma pessoa é conhecer Jesus. Então até aqui tudo certo, né? Na pesquisa, a gente lamenta os 4%, 6% aí que discordam disso, mas até aqui uma boa estatística, ok? Agora preste atenção no último dado. 47% desses mesmos cristãos da minha geração, da geração de muitos de nós, 47% deles disseram que é errado, ok? Não é que é desnecessário, opcional, secundário. É errado compartilhar suas crenças pessoais com uma pessoa de outra fé, na esperança de que ela venha a partilhar da sua fé. Deu para entender? Quase metade dos cristãos nascidos entre 81 e 96, quase metade dos cristãos americanos dessa geração, acham errado falar da sua fé para uma pessoa de outra fé, na expectativa de que essa pessoa se converta, venha a crer como você crê. O que é isso, gente? O que explica isso? Essa percepção? Não é tão difícil de entender, se a gente olha para o momento cultural em que a gente vive, sim ou não? Nos Estados Unidos estão talvez um pouquinho à frente de nós, no que diz respeito à secularização da cultura,
em alguns outros movimentos culturais, mas eu acho que o Brasil não está tão longe disso. Nós vivemos numa cultura pluralista, e nessa cultura pluralista, a fé é um assunto de ordem privada. O que isso significa? Significa que eu tenho a minha fé, você tem a sua fé, desde que você não me incomode na minha fé e eu não incomode você na sua, está tudo certo. Cada um é livre para ter a fé que quiser, e ninguém tem o direito de ousar dizer que uma fé está correta e a outra está errada, ou querer convencer alguém de mudar da sua fé para uma outra fé. Essa é a nossa cultura. Esse é o momento cultural em que a gente vive. E a igreja, cristãos, passaram a pensar assim também. É errado eu falar da minha fé para uma pessoa de outra fé com a expectativa de que ela mude de fé. E veja, queridos, é claro que nós precisamos respeitar a liberdade de consciência, a liberdade de crença, a liberdade de pensamento de todas as pessoas. Jamais devemos ser intolerantes, desrespeitosos com a fé de ninguém. Todos têm direito de pensar como queiram pensar. Mas, queridos, pense comigo, se há uma boa notícia, não é nosso dever contá-la? Se nós realmente acreditamos que o Evangelho é uma boa nova, não é nossa responsabilidade, nosso privilégio, ainda que outras pessoas se ofendam com isso. Não é nossa responsabilidade e privilégio compartilhar a boa nova, falar para as pessoas qual é essa boa nova. Talvez, queridos, nossa dificuldade com a pregação do Evangelho, nesse tempo de verdades relativizadas, de pluralismo, se deva a uma má compreensão do que é a boa notícia. Porque o Evangelho se misturou tanto com tantas outras coisas, que é de se entender mesmo a nossa dificuldade de compartilhá-lo com as pessoas. Porque se misturou com outras coisas que não são, talvez, a essência do que é o Evangelho. E nós queremos convencer as pessoas então a mudarem de religião, queremos convencê-las a mudar de igreja, queremos convencê-las a mudar de partido, muito antes de apresentar o Evangelho. Mas talvez, querido, seja tempo de resgatar a pregação e a demonstração com a nossa vida do cerne, da essência do Evangelho de Jesus Cristo, amém? Porque talvez as pessoas não estejam carecendo de explicações boas, mas talvez elas careçam de bons exemplos do que é viver a vida cristã, do que se parece, de como se parece um discípulo de Jesus, que tipo de vida vive. Dallas Willard diz assim: o Evangelho, olha a simplicidade, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é a disponibilidade atual, presente, do reino de Deus. Eu acho que a gente tem essa citação aí, não sei se é o Theo que está na mídia, quem é que está na mídia, eu acho que a gente tem essa citação do Dallas Willard, se você puder colocar. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é a disponibilidade atual do reino de Deus. O que isso significa? O Evangelho, qual é a boa notícia? O que é o Evangelho? Qual é a boa nova? É que o reino de Deus está disponível hoje, aqui, agora, para todo aquele que crê. Essa é a boa notícia, é nisso que nós deveríamos estar concentrados. Isso é que deveria fazer parte do nosso anúncio, da nossa proclamação, é isso que a gente deveria dizer para as pessoas. Ei, há um reino, é o reino de Deus, o reino dos céus, e desde que Jesus veio e anunciou, é chegado, é tempo, está próximo o reino, ele está disponível e você pode participar dele. Essa é a boa notícia. É a boa notícia de que para os judeus, aquele Messias esperado há tanto tempo, profetizado a respeito por Isaías e todos os profetas, aquele Messias que viria para sentar no trono e reinar, e ser o próprio Deus libertando o seu povo, ele finalmente veio na pessoa de Jesus. Para um gentil, para um romano que ouvisse isso no primeiro século, Evangelho era um anúncio daquele arauto, de que o novo imperador, um novo César, havia subido ao trono de Roma, e por isso o império seguiria em paz e prosperidade e segurança. Era isso que o gentil ouvia quando ouvia a palavra Evangelho, uma boa notícia. Há um novo imperador, há um novo rei no comando, e quando Jesus e os apóstolos adotam essa palavra Evangelho para
comunicar aquilo que ele, Jesus, estava fazendo, havia feito com a sua vida, morte e ressurreição. O que eles estão dizendo é para judeus e para gentios: há um novo rei, ele já veio, ele está no trono, e o reino dele está disponível para todo aquele que crê, e ele reina acima de César, acima dos imperadores e governantes deste mundo, e todo aquele que confiar nele pode participar do reino dos céus que já está entre nós. Queridos, isso é uma ótima notícia, não é mesmo? Mas sabe como os apóstolos enxergavam isso? Sabe como Paulo descreve essa boa notícia? Com a expressão loucura. Loucura. Olha só comigo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 e o verso 21. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. O Evangelho e a pregação do Evangelho, queridos, desde sempre, para o mundo foi loucura. Por que loucura? Queridos, porque para pensar comigo, o que é que nós pregamos? Nós pregamos que cerca de 2000 anos atrás, um homem judeu, pobre, vindo de um lugar remoto, que morreu condenado como um criminoso, é na verdade o rei do mundo. E que ele está renovando todas as coisas, e que todos os reis, todos os poderosos, todos os governantes, sejam eles humanos ou espirituais, deste mundo maligno, já foram derrotados por meio da morte dele. E que quando ele voltar, porque ele ressuscitou e vai voltar, ele estabelecerá definitivamente o seu reino, que já está entre nós, disponível e acessível a todos os que com esse Jesus decidirem ir à cruz e também morrer para a vida que viveram até agora, para nascerem de novo para uma nova vida. Diz para mim se isso não é uma loucura. Mas é nisso que nós cremos, ou não? Essa continua sendo a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, amém? E é nisso que nós cremos, e é isso que nós pregamos. E para o mundo parece loucura, e sabe qual é o problema? Eu suspeito que a gente não queira se passar por loucos. E por a gente não querer se passar por loucos, a gente vai criando versões um pouco mais adaptadas, mais palatáveis desse Evangelho, que soem melhor, mais lógicas, racionais, justificáveis, compreensíveis para um mundo que não crê. E o problema é que o mundo é salvo pela loucura da pregação, e quando a gente abre mão da loucura dessa pregação, da única pregação, do único Evangelho, não há poder. Pode haver autoajuda, pode haver autoestima, pode haver pensamento positivo, mas não há salvação. Porque Deus escolheu salvar pela loucura da pregação do Evangelho. Olha o que o pastor Hernandes Dias Lopes diz a respeito disso. É uma citação longa, eu peço que você preste atenção. Só vai aparecer uma frase dela já, quando eu chegar nela, Theo, aí você coloca, e ela é o cerne dessa citação, mas ela é bem mais longa. Mas preste atenção. Embora estejamos assistindo a uma explosão de crescimento da igreja evangélica brasileira, não temos visto a correspondente transformação na sociedade. Muitos pastores, no afã de buscar o crescimento das suas igrejas, abandonam o genuíno evangelho e se rendem ao pragmatismo prevalecente da cultura pós-moderna. Buscam não a verdade, mas o que funciona, não o que é certo, mas o que dá certo. Pregam para agradar seus ouvintes, não para levá-los ao arrependimento. Pregam o que eles querem ouvir, não o que eles precisam ouvir. Pregam um outro evangelho. Essa é a frase que para mim resume tudo isso que ele está falando. Pregam um outro evangelho. Ele continua, um evangelho antropocêntrico, de curas, milagres, prosperidade, não o evangelho da cruz de Cristo. Pregam não todo o conselho de Deus, mas doutrinas de homens. Pregam não as escrituras, mas as revelações dos seus próprios corações. E o resultado é que o povo de Deus perece por falta de conhecimento e de padrões.
A crise teológica deságua na crise moral. E nessa perda de referenciais, muitos líderes têm caído nas armadilhas do sexo, do poder e do dinheiro. Nós precisamos pregar o Evangelho. Que diferença faz pregar o Evangelho, essa boa notícia? Eu quero terminar com essa terceira e última palavrinha, tão enfatizada também nos trechos que lemos no início. A palavra reino. Reino. Pregar a boa notícia, a boa nova do reino. Veja de novo comigo Mateus capítulo 10, verso 7. Jesus diz: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. O reino dos céus, às vezes aparece o reino de Deus, está próximo. Às vezes a gente lê isso, queridos, e a gente pensa assim: o reino dos céus está chegando, está próximo no sentido temporal, né? A gente pensa que é uma realidade só futura, porque a gente sabe, a gente crê assim, Jesus vai voltar, amém? Nós cremos que Ele vai voltar, e quando Ele voltar de fato, o seu reino estará definitivamente instalado entre nós, estabelecido entre nós. E há uma promessa maravilhosa, leia depois o livro de Apocalipse, especialmente o capítulo 21, capítulo 22, que descrevem a realidade dos novos céus, da nova terra, a criação restaurada. Quando Jesus voltar e vier reinar aqui entre nós, nós viveremos num mundo onde não haverá mais choro, lágrima, dor, sofrimento. Tudo terá passado, tudo que é velho terá passado, tudo terá sido feito novo. E muitas vezes a gente pensa nessa realidade do reino como uma realidade apenas futura. Jesus veio e disse: está próximo, significa que está chegando, que vai chegar. Mas muitas Bíblias, muitas traduções traduzem essa expressão como o reino dos céus é chegado. O reino dos céus está aqui. Próximo não é apenas, queridos, uma expressão de tempo, é uma expressão também de espaço. Duas pessoas podem se sentar próximas uma da outra, certo? Nós podemos estar próximos, fisicamente falando, espacialmente falando. E era disso que Jesus estava falando: o reino está perto porque o rei está aqui. E quando Ele veio, Ele inaugurou o seu reino. Ele abriu o caminho para que todo aquele que, por meio da fé, viesse a se arrepender da sua vida anterior e confiar nesse Jesus, como Senhor, como Rei da sua vida, não em César, não em Roma, não nos líderes de Israel, os governantes corruptos de Israel, mas nele, nesse Jesus, no Messias. Todo aquele que entregasse sua confiança a Ele, participaria do seu reino. E olha o que o N.T. Wright diz a respeito disso. Ele diz: o Evangelho é o anúncio do reino, de que o Jesus crucificado e ressurreto, que morreu por nossos pecados e ressuscitou, de acordo com as Escrituras, foi entronizado como verdadeiro Senhor do mundo. É lá que Ele está hoje, à destra de Deus Pai, sentado no trono, reinando. E olha o que Ele diz: quando esse Evangelho é pregado, Deus chama as pessoas à salvação, unicamente por causa da sua graça, levando-os ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, como o Senhor ressurreto. Queridos, é muito importante a gente entender isso, a gente entender essa boa nova do reino, porque isso muda tudo. Isso muda a maneira como nós recebemos a pregação e muda a maneira como nós pregamos para as outras pessoas. Porque se isso é verdade, querido, se o reino já está aqui e está se manifestando entre nós e foi inaugurado por Jesus na sua primeira vinda, nós estamos vivendo um momento muito particular e importante da história, no já e no ainda não. Já estamos nesse reino, embora ainda não plenamente, e nós já podemos desfrutar dele, embora ainda não plenamente, e nós podemos convidar pessoas a participarem dele. Esse reino já está disponível, está em ação no mundo. Isso muda a nossa maneira de ver as coisas, de ver Deus, de ver as pessoas. Isso nos convida a participar como agentes do reino dos céus, embora ainda na terra, a orar como Jesus ensinou: venha o teu
reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como já é nos céus. E nós convidamos as pessoas para isso. É muito melhor do que só mudar de religião, mudar de igreja. É mudar de cidadania. É se tornar cidadão deste reino que Jesus inaugurou, o reino do qual Ele é o rei. E é isso que significa seguir Jesus. Então hoje, olha de novo N.T. Wright, ele diz: seguir Jesus significa seguir em frente. Isso é maravilhoso. É seguir em frente pelo poder do Espírito, rumo à era vindoura. E essa era vindoura já teve início. E é descobrir a nova maneira de ser humano que se abre diante de nós. E é para isso que a igreja de Jesus foi chamada, fazer o que Jesus fez. Em outras palavras, andar por aí como sinais vivos, manifestações vivas, expressões vivas de um reino dos céus que já está invadindo a terra. Então, por onde a igreja passa, vidas são transformadas, curas acontecem, sinais, maravilhas, mas principalmente, pessoas são ensinadas a viver de uma nova maneira, a partir da realidade da eternidade, não apenas da era presente, produzindo o fruto do Espírito, permanecendo em Jesus e vivendo com amor, com alegria, com paz, com bondade, com mansidão, com domínio próprio, expressando os valores do reino dos céus. E eu quero terminar com essa frase do pastor John Mark Comer. Diante dessa realidade, desse reino, dessa boa nova, nós podemos agora fazer parte de uma comunidade que Jesus está muito lentamente, e essa é a parte difícil. A gente vive no tempo da pressa, da velocidade, tudo é instantâneo, tudo é para ontem. E a gente quer que a nossa formação espiritual seja assim também. A gente quer vir para o culto e sair igual a Jesus já. Mas amanhã ainda vai ter desafio. Você vai ser chamado a parar, silenciar, aquietar sua alma, abrir a palavra dele, meditar na Bíblia, meditar na vontade de Deus, orar, pedir ao Espírito Santo que molde o seu coração, que te perdoe dos pecados que você ainda vai cometer, e restaurar a sua vida, ensinar você a amar como Jesus e perdoar pelas pessoas que te ofendem, ter paciência com seu filho que bem cedo de manhã já tirou a sua paciência, e amar o seu cônjuge, e entregar a sua vida por ele como Jesus fez pela igreja. Tudo isso ainda vai ser necessário na segunda e na terça e na quarta. Jesus está muito lentamente na sua igreja, transformando uma nova sociedade que resplandece de paz e justiça, a qual um dia governará toda a criação juntamente com o Criador, em uma eternidade de desenvolvimento criativo, crescente e alegre. E olha que notícia maravilhosa: qualquer pessoa pode fazer parte dessa história. É ou não é uma ótima notícia para pecadores, pessoas falhas, imperfeitas como eu e você? Nós também somos convidados para participar desse reino, amém? Pode fechar os seus olhos, vamos orar. Apresente o seu coração a Deus agora. Peça a Ele que te dê a graça de assumir o compromisso de fazer o que Jesus fez, de ser um seguidor, um discípulo do Mestre, e a se comprometer a por onde você andar, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua faculdade, na escola, por onde você andar, ser um agente do reino dos céus, ser alguém que não apenas com palavras, mas com a sua maneira de viver como um todo, irá demonstrar os valores desse reino, a alegria, a justiça, a paz, que são marcas do reino de Deus, da presença do Espírito na sua vida. Peça a Ele que dê a você coragem para pregar num tempo tão difícil, em que as pessoas relativizam a verdade, se fecham em suas próprias convicções e preferências e opiniões e posicionamentos. Peça a Ele sabedoria, ousadia, graça para agir com amor, mas também com coragem para anunciar a verdade do Evangelho de Jesus. Diga: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um enviado, um missionário, alguém que é usado por Ti para o cumprimento da Tua vontade, para o estabelecimento do Teu reino.
para que seja em Brasília como é no céu. Jesus, é a tua igreja, nós somos o teu povo, falhos, imperfeitos, pecadores, necessitados, carentes da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia. Vem sobre nós nessa noite e renova em nós, Senhor, a disposição de sermos tidos por loucos por este mundo, por amor a Ti, por amor ao Teu Evangelho, por amor à mensagem da cruz, que é loucura sim, mas é a loucura que salva, que liberta, que transforma. Dá-nos a coragem, a disposição de sermos tidos por loucos, por amor a este mundo que precisa ouvir a verdade do Evangelho. Dá-nos amor, sensibilidade, empatia, compaixão, nos também coragem, Senhor, ousadia, fé. Enche a nossa vida de alegria, da alegria de fazer o que o Senhor fez, de manifestarmos o Teu reino por onde andarmos, de sermos agentes desse reino, cidadãos do céu vivendo na terra para anunciar, até que o Senhor venha, que esse reino está disponível a todo que crê. Usa essa igreja, abençoa, Pai, a Igreja Batista Alicerce, que seja uma comunidade de discípulos maduros, comprometidos em firmar suas raízes em Jesus e crescerem e produzirem muito fruto, fruto que permaneça, fruto que glorifique o Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs nessa noite, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Queridos, eu quero sugerir uma prática muito simples para essa semana, para você exercitar tudo aquilo que você ouviu, e é um passo simples, mas pode fazer muita diferença na vida de alguém. Separe um tempo essa semana para conversar com uma pessoa sobre algo que Jesus tem feito na sua vida. Compartilhe um testemunho, algo que você tem aprendido com Jesus, algo que Ele tem realizado na sua vida, na sua casa. De preferência, converse sobre isso com alguém que ainda não o conhece, ou com alguém que está andando longe dele, que está afastado dele. Quem sabe você chama essa pessoa para um café, ou senta para almoçar com ela no intervalo de trabalho, e naturalmente compartilhe do que Jesus tem feito na sua vida, e ore ao Pai, peça que esse testemunho edifique, abençoe e abra portas para que essa pessoa venha conhecê-lo e crer na boa nova, no Evangelho que salva, que liberta. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigado.